Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do tecnólogo, da tecnóloga em cosméticos. E estão aqui para isso o Ricardo Pedro, que é graduado em Química pela USP, mestre em Química Orgânica também pela USP, doutor em Físico-Química de Materiais pelo ITA. É especialista em cosmetologia pelas faculdades Oswaldo Cruz, coordenador e professor do curso de Tecnologia em Cosméticos na FATEC de Diadema. E a Letícia Azevedo Venâncio, que é tecnóloga em cosméticos pela FATEC de Diadema e bacharel em farmácia. Atua como analista de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Eu agradeço a presença de vocês. E iniciaremos com uma situação inusitada, até engraçada, do trabalho deste tecnólogo. Quem gostaria de começar? Posso começar? Primeiras damas. Eu acho que quando a gente fala que vai trabalhar com cosméticos, as pessoas pensam que é aquele glamour o tempo inteiro, né? Mas a gente acaba trabalhando muito em fábrica. Então, a gente não pode ficar com maquiagem, não pode usar esmalte. Várias vezes tem que usar os equipamentos protetores, então máscara, óculos de proteção, touca. E uma vez eu encontrei com um funcionário, né, da produção numa feira e eu cumprimentei ele e ele não me reconheceu. Porque a gente está toda arrumada, né? Diferente do dia a dia, né? Quer dizer, ele fica meio oculto no trabalho, é isso? Como a gente anda ouvindo na rua por causa da epidemia, né? Sim. Né? Então, eu acho que eu tenho uma neta que nasceu durante a epidemia, né? Eu acho que quando as pessoas tirarem a máscara, ela vai estranhar todo mundo. Verdade. E aí, Ricardo, você também tem? Poxa, foi no começo da minha carreira, até para ilustrar que o tecnólogo, a gente trabalha não só a competência técnica, mas também a questão socioemocional também dentro do curso. Isso é um viés importante para nós. E aquela época, né, que eu me formei, eu fiz bacharelado em Química, como foi dito aí, e eu, no primeiro dia de atendimento ao cliente, estava lá na minha mesa, e aí veio uma ligação, o telefone tocou, eu tremi, e era um cliente, eu trabalhava numa indústria de matéria-prima, o cliente ligou e falou assim, olha, as crianças estão tudo chorando aqui com os olhos, assim, lacrimejando. Aí eu falei assim, eu acho que é porque o shampoo tem que misturar um ingrediente A com B e tal. Já fui falando dos ingredientes que eram suaves aos olhos, né? Aquela coisa estudada, né? Que a gente queria já ajudar o cliente. Aí ele falou, não é nada disso, não é shampoo não, elas estão aqui num baile de carnaval, nós estamos fazendo espuma. Então, foi um caso inusitado, que o cosmético, uma vez comprado pelo usuário, ele usa seguindo as recomendações, né, mas ele faz o uso que ele quiser. E é um uso cosmético, porque tem uma interação com o ser humano, né? Então foi engraçado aquela história do 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, né? Essa competência socioemocional é muito importante para a gente, que está na pesquisa, que está no campo, a gente tem que ouvir bastante o consumidor. Essa é a tônica do nosso segmento de cosméticos. Então, vamos explorar essa questão. O que faz um tecnólogo em cosmética exatamente? Nossa, muitas coisas. Existem muitas atribuições, são atribuições em geral do químico, mas é uma química e farmácia, né? A gente está enquadrado no eixo de produção e na área da saúde, segundo o CAPES, né? Então, nós temos muito de farmácia e muito também de química. Num âmbito aplicado, né? O que a gente fala âmbito aplicado? No que diz respeito às questões práticas, não somente as questões teóricas de pesquisas científicas aprofundadas. Então, o que a gente até pesquisa também, de uma maneira usual, é já para voltar para uma prática. Então, são coisas mais de curto prazo, né? Então, o tecnólogo, ele trabalha com matérias-primas cosméticas, trabalha com embalagens cosméticas, ele trabalha com formulações cosméticas, ele trabalha com insumos e ativos especiais mercadológicos que dão apelos de marketing ao produto. Normalmente, esses apelos de marketing,
eles são apelos funcionais, ligados a ativos funcionais, que vão trazer um benefício para o ser humano. E o tecnólogo também, para trazer isso para o ser humano, o usuário final, ele tem que entender muito da fórmula em harmonizar os ingredientes para que haja uma estabilidade desse produto no tempo de prateleira, no transporte, até chegar nas mãos desse usuário, né? Bem como elaborar todos os dizeres de rotulagem, as instruções de uso, o que é algo legal, né? Existe um regulatório muito forte por trás da nossa atuação, o que se pode e o que não pode, as recomendações, a gente obviamente tem liberdades para criar, mas como se trata de uma área de saúde, a gente trabalha muito antenado e lado a lado com as questões sanitárias também. Então, no nosso curso, na nossa grade, na nossa formação, existe muita biologia, né? Existe muito tema relacionado à saúde pública. E o tecnólogo, ele trabalha envolvido com todas as atividades para entregar, para deixar disponível um produto ao usuário final. E essas atividades vão desde controle de qualidade, voltando, né? O desenvolvimento do produto, e aí, no desenvolvimento, ele prospecta aqueles materiais que eu referi, ele prospecta situações da moda para colocar um produto atrativo, ele prospecta as novidades mundialmente falando, né? E materializa isso na forma de um produto dentro de um desenvolvimento. E, na sequência, ele segue implementando esse produto em fábrica. Né? O Letícia, ele também inventa produtos, ele desenvolve novos produtos, ele inventa um novo perfume, por exemplo? Com certeza. Essa parte, né, como eu trabalho como analista de pesquisa e desenvolvimento, a gente pode ter as ideias também, ou pode receber as ideias do time de marketing, ou de um cliente, se a gente trabalhar numa terceirizada, né? Então, tem que fazer o que for... O cliente é a fábrica, é isso? Oi? O cliente é a fábrica. Não, o cliente mesmo, a gente terceiriza os cosméticos, isso. Se alguém quer criar alguma linha, né? Agora, essas influencers, por exemplo, a maioria lançou uma linha de cosméticos. Então, elas falam, eu quero um que seja a minha cara, que tenha isso, isso. Então, a gente também tem que estar desenvolvendo, né? São várias maneiras aí que tem que surgir a ideia. Silvio, são vários desafios, porque existem empresas que fazem o próprio produto e colocam no mercado, né, os fabricantes finais. Existem empresas de empreendedores que têm uma boa ideia e contratam os terceiristas para fabricar para eles. Então, o tecnólogo atua nas duas frentes. Para entender, é que nem a Benetton, né? Antigamente, ela era uma marca, né? E toda a produção, elas não tinham uma fábrica de blusa, de camisa, de blusão, etc. E eram as fábricas terceirizadas que produziam. Eles davam só eles verificavam se saía exatamente aquilo que eles queriam. Ou hoje, né, como vemos, os produtos são terceirizados na China com marcas as mais diferentes, Apple, Microsoft, etc., não é? O trabalho... Oi? Não é diferente nos cosméticos, porque a gente tem muita terceirização, inclusive fora do país, como o Brasil é um polo, é um mercado muito consumidor, normalmente não faz muito sentido a gente fazer fora, né? Normalmente fazemos aqui, são mais de aproximadamente 3.000 empresas cosméticas, isso no censo legalizado, né? Que é um mercado bastante legalizado e fiscalizado, então a gente não tem informalidade, a gente tem cosméticos artesanais que as pessoas fazem para o seu próprio consumo, né? Mas é como um hobby, né? Não é algo que você faça para vender e trabalhar de uma maneira legal. Bom exemplo. Letícia, o principal local de trabalho é o laboratório, é a fábrica, é o computador? Onde é que ele está? O principal, vamos dizer. Para o tecnólogo, pode ser em vários, né? Dependendo da área que ele resolver seguir. Geralmente, a qualidade, que o pessoal que trabalha tanto com controle quanto garantia, está dentro da fábrica.
Pode ser laboratório também, mais pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade, né, que tem que fazer as análises do produto, das matérias-primas que vão ser utilizadas. Se ele for para o marketing, aí já é mais escritório. Então, depende mesmo da área que ele quer seguir. Mas aí o tecnólogo, como o Ricardo comentou, ele tem uma infinidade de trabalhos que ele pode estar fazendo. E, Ricardo, você falou que ele trabalha com a questão da saúde, ele é um profissional da saúde. A gente não consegue ver isso muito. Explique um pouco por que ele é da saúde. Na realidade, o cosmético ele atua muito no bem-estar das pessoas. Isso, obviamente, impacta na sua saúde mental também, na autoestima. A higiene é totalmente relacionada à saúde, né? Um produto de higiene pessoal, por exemplo, como um sabonete líquido, um sabonete em barra, hoje está muito em voga, né, a questão desse produto como um instrumento de manutenção da saúde por meio da higiene, né? Isso por conta das contaminações microbianas e afecções que a gente pode ter na pele por conta realmente de má higiene. Então, esse é um dos exemplos, mas existem outros produtos que têm atuação direta também na higiene. Fora que, exatamente por utilizar um produto em contato com pele e mucosas, esse produto pode trazer para a gente alguma infecção. Por exemplo, existem alguns cosméticos demonstradores, né, que a gente tem que trabalhar com amostras descartáveis, dosagens únicas. Quando um consumidor vai numa loja, ele fala, eu queria experimentar esse produto. Normalmente a gente não destina a uso coletivo, exatamente por possibilitar algum problema relacionado à saúde. Ao contrário, né, a gente quer trabalhar na saúde do consumidor e não levar algo a ele. Então, há um controle muito grande com relação principalmente às questões microbiológicas, e existe uma normativa, uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, a 48 de 2013, que traz as boas práticas de fabricação e controle. E quando a gente vê essa legislação, a gente vê que ela é muito focada para a manutenção da inocuidade do cosmético, né? Do cosmético não fazer mal à saúde e sair nas condições que foi planejado. Além disso, existe uma cosmetovigilância que é feita pelo o usuário. O usuário colabora com a gente, sempre acompanhando o que o produto traz de benefícios, se traz irritações, alergias, porque há sempre um indivíduo ou outro mais sensível, e a gente vai sempre remodelando e melhorando os produtos. Eu ia perguntar, você já falou, mas a Anvisa, ela regula este setor também, igual os remédios? Exatamente, Silvio, exatamente. Ela regula, fiscaliza, trabalha nas leis, na melhoria das leis, e de uma maneira muito articulada e conjunta com o setor. Ela é bastante participativa, nos permite também uma ampla participação, e é bastante organizada no sentido de nos dar diretrizes e facilitar o nosso trabalho, porque o mercado muda muito rápido, o consumidor muda muito rápido. Então, além da legislação, a gente segue também as questões mercadológicas do consumidor, ainda mais esse consumidor antenado, conectado e compartilhando experiências, e a Anvisa tem seguido esse ritmo e nos auxiliando também, principalmente, Silvio, a Letícia estava contando da terceirização, né, de trabalhar para clientes. Hoje, às vezes, tem uma pessoa, indivíduo mesmo, um CPF, que fala, olha, eu não acho o produto bom para mim. Eu não achei, eu pensei na minha marca. E essa pessoa, ela vai lá num terceirista e fala, você pode fazer minha marca? Eu só tenho uma ideia, eu sou um CPF, viro um MEI, né, e começo a fabricar. São as indie brands. Elas são chamadas de marcas independentes. E, Silvio, elas estão crescendo demais. Tem marcas aí famosíssimas que começaram como marcas independentes, e aí as grandes ficam de olho, já vão comprando, fazendo aqueles aglomerados, né? Mas tem acontecido bastante esse tipo de movimento. Muito interessante. Seriam as tais startups da área da cosmética, é isso? Exato. Perfeito.
Ô, Letícia, eu te apresentei como analista de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. O que você faz exatamente? Você trabalha numa fábrica, é isso? Isso, eu trabalho numa fábrica agora de matéria-prima, né? Então, Sei. são os insumos que vão ser utilizados nos cosméticos. Eu, como P&D, eu estou fazendo o auxílio de clientes, por exemplo, se eles querem desenvolver alguma fórmula e eles não sabem como está aplicando isso, o produto, no produto deles, então eu ajudo, se eles querem deixar alguma análise diferente, o que eles podem fazer para estar desenvolvendo o produto. E também eu ajudo um pouquinho na parte de regulatórios, então, especificação técnica, ficha de segurança, porque o cosmético, querendo ou não, ele é um produto químico, então ele precisa de algumas documentações extras, né? Então, desde o transporte até para ele estar chegando no mercado, então tem uma série de documentações que são necessárias, até para fazer o peticionamento na Anvisa. Então, eu fico nesses dois, ajudo tanto na parte de regulatórios quanto de pesquisa e desenvolvimento, né? E eu ajudo a criar um produto totalmente. Perfeito. Eu estou lembrando agora que vocês estão falando, a indústria, só agora, recentemente, descobriu um segmento que não era atendido pelos produtos que produzia, a população preta, né? Quer dizer, só recentemente a gente começa a ver, né, que cor de pele não é a cor do branco, né? Antes aí, produto, band-aid, cor de pele, que pele, né? Então, agora, peguei band-aid, que é o exemplo que me veio, mas eu imagino que a indústria cosmética hoje está preocupada com esse segmento também, não é? Bastante, bastante. Na realidade, a gente... na verdade, é uma parcela da população, né? A gente encara como segmento quando fala de marketing, mas enquanto parcela de população, pessoas, elas têm as suas necessidades. E a pele preta, a pele negra, ela tem vários diferenciais, aspectos diferentes da pele branca. Então, isso vai desde a sua tenacidade, a sua própria cor, a produção de sebo, suor. Isso torna necessário um estudo, né, um entendimento, que isso já foi feito, né, a gente já está muito bem com conhecimento assim, do estado da arte para formular para esse público. Inclusive, não somente na questão de pele, mas principalmente cabelo. Na pele a gente fala de proteção solar, que precisa também de proteção solar, a gente fala de maquiagem, tem maquiagens mais específicas, os tons, os pigmentos utilizados, as matérias-primas, mas em geral é uma pele que tem os seus processos metabólicos, tem que ser feitos os mesmos testes de segurança, eficácia, para você comercializar o produto. E no que diz respeito ao cabelo, o público focava muito o cabelo liso, o cabelo que era o mais veiculado pela mídia. E hoje não. Hoje existe a manutenção dos cachos, como eu sou, e um orgulho disso também. E a gente se orgulha por ajudar as pessoas a se expressarem como elas são, a sua essência. Perfeito. Bom, eu sou orientador profissional e tenho orientandos, né? E sempre há uma dúvida, não vou falar exatamente de cosmético, vou falar mais geral. Quando se lê a descrição do que faz um tecnólogo, e depois se lê de um bacharel, não fica clara a diferença. No caso, tecnólogo em cosmética. Qual é a diferença do trabalho deste profissional com o engenheiro químico, o químico, o farmacêutico, né? Como é que se pode definir essas diferenças? Porque esses profissionais também trabalham na área, não é? Sim. Letícia, você trabalha com químicos lá? Químicos e farmacêuticos? Eu também. Você quer comentar? A gente acaba trabalhando com tudo, mas o tecnólogo realmente tem essa parte mais técnica, né? A gente aprende mais a fundo de como desenvolver um cosmético. Eu fiz farmácia, a gente teve um semestre só o curso de cosmetologia.
Já no tecnólogo, a gente aprendeu toda a cadeia de um cosmético, então acho que essa é a diferença, né? A gente está mais especializado para estar trabalhando no desenvolvimento de cosméticos. Silvio, eu acredito que o tecnólogo, acredito não, tenho certeza, ele sai mais pronto para o mercado, porque ele vivencia durante o curso situações que ele vai viver no dia a dia, né, dentro de uma indústria cosmética. Já o químico e os outros profissionais, eles vivenciam no curso as situações relacionadas à área como um todo, né? Então, um químico, por exemplo, ele não está focado só em cosméticos, ele vai ver tintas, produtos de limpeza, produtos automotivos, e, obviamente, ele não consegue se aprofundar em tudo. O tecnólogo, ele é bem acionado, a gente tem tido uma resposta muito boa, principalmente no polo de Diadema. A gente tem o setor de estágio, o estágio é uma disciplina obrigatória de 240 horas, e as empresas têm buscado muito os nossos profissionais com feedback muito bom, porque eles são versáteis, né? Inclusive, eu te apresentei, a primeira formação sua é química, né? Exatamente. Verdade. Bom ponto, Silvio. Eu fui buscar em várias especializações a formação do cosmetólogo. Hoje eu sou um cosmetólogo pelas especializações que eu fiz. E eu saí atrás desses meus alunos. Eles saem, eu brinco com eles, eu falo, vocês vão fazer pós, porque vocês vão seguir uma carreira, mas às vezes vocês vão falar, poxa, mas eu já vi isso, né? Eu já vi isso lá no curso, de uma maneira profunda até. São quase 3.000 horas, falando de entre 1.000 horas, mais ou menos, 1.200 horas de formação fundamental, química, biologia, matemática, mas, Silvio, tudo já com a linguagem da cosmetologia. Então, na estatística, o pessoal fala, foi feito, na mecânica, né? Foram feitas 200 análises de uma peça, qual o desvio padrão? Na cosmética, o professor de matemática vai falar, avaliou-se 30 shampoos, 2 saíram fora da especificação. Então, eles já começam desde do básico com uma linguagem de ambientação dentro da cosmetologia, né? E você tinha comentado sobre coisas engraçadas, né? No começo, quando a gente lançou o curso, muita gente achava que era para estética. A Letícia sabe dessa história. Então, vinham muitas donas de casas, o curso é gratuito, as donas de casa estudavam, entravam, e aí elas, logo no primeiro semestre, já via aquela história, pH, química, estatística, tô fora. E pulava fora, porque achava que era pintar o cabelo, as unhas. Agora a gente está com um público bem focado. Essa quantidade de horas dá quanto tempo em anos? 3, 2,5? Perfeito. São 6 semestres. Letícia é uma das exemplares aí que cumpriu, mas o tecnólogo, o aluno, ele tem 10 semestres para integralizar o curso como um todo. E, às vezes ele opta por fazer mais tranquilamente, com vários estágios, né? É uma opção boa, inclusive. Aí ele vai pegando menos matérias ao longo do curso, mas são 6 semestres, e é semestral mesmo. Certo. Letícia, vou te fazer uma pergunta agora geral que vai chegar em você. A gente tem observado, quando a gente conversa com tecnólogos, que eles acabam buscando um bacharelado. Alguns já vão para pós-graduação direto, mas é uma novidade na área. Por que você sentiu necessidade de fazer farmácia? Eu já tinha feito, né, o técnico em cosméticos e eu gostava muito, né, dessa área. Sei. Então, eu via que a maioria das pessoas que trabalhavam comigo nas empresas, que a gente é um mundo muito pequeno, a gente acaba encontrando, eles tinham esse bacharelado ou em química ou em farmácia. Então, eu senti que foi mais uma necessidade de estar conhecendo essa área farmacêutica também. Mas, assim que eu terminei a faculdade, né, o tecnólogo, eu já comecei a trabalhar, né, isso não atrapalha para conseguir um trabalho, foi tranquilo. Então, eu acho que, assim, foi mais para conhecimento, para crescimento profissional mesmo. Vamos falar, então, já que você introduziu, o mercado de trabalho. Os alunos que saem do curso, se formam, eles encontram, estamos na epidemia, tal, apesar que hoje o cosmético se vende muito na internet. Como é que está o mercado? Ele consegue trabalho, emprego? Está difícil? Como é que vocês veem isso? Antes da epidemia e durante a epidemia. Olha, antes da epidemia, a gente tinha
vivido algumas situações de crise, e o que ficou de aprendizado para a gente, Silvio, é que a cosmetologia, a indústria cosmética é um setor importante na economia, que cresce, é um dos setores que mais cresce na indústria, e que ao longo desses últimos 20 anos, teve 1 ou 2 anos realmente que teve um crescimento um pouco mais modesto. Normalmente a gente sempre cresce acima. Na época de crise, por incrível que pareça, há um crescimento também, a gente sente menos a crise, e, inclusive os profissionais da área dizem que existe o efeito lipstick, efeito batom, as pessoas querem ficar bonitas, com a sua autoestima, procuram emprego, entrevistas, então elas consomem. Existem as indulgências, né? Eu não posso consumir algo mais caro, mas eu tenho que me sentir bem, e o cosmético é uma maneira de fazer com que as pessoas se sintam bem. Nesse sentido, a gente experimenta, mesmo na crise, uma situação de crescimento bastante interessante. Já na pandemia, virou-se o canhão, né, o foco, para a produção de álcool em gel. Foi um negócio, assim, muito marcante, as indústrias ocupando a sua capacidade produtiva para a fabricação desse produto tão importante para essa situação. Então, assim, não faltam oportunidades para o tecnólogo. Você tocou num ponto super importante da questão do tecnólogo versus o bacharel. As pessoas, às vezes, pensam que o tecnólogo é um técnico, mas ele não, ele é um profissional de nível superior, com uma formação bastante completa, bastante específica também, e que também aprende no on the job, porque existem muitas oportunidades. A Letícia trabalha com desenvolvimento, qualidade, regulatória, ela é versátil, mas no desenvolvimento, Silvio, você faz de tudo, desenvolvimento de matéria-prima, de fornecedor, de fórmula, de embalagem. Tem uma indústria toda da moda agora, que provavelmente não seja moda, seja uma tendência que veio para ficar, de produtos veganos. Então, eles têm oportunidade para trabalhar com marketing, a promoção da venda disso. Então, assim, o tecnólogo ele é muito acionado, tem muitas oportunidades, e hoje, a cada dia que é conhecida mais a profissão, e por isso a gente agradece demais essa abertura, o profissional é mais acionado. Quer dizer, não tem tecnólogo desempregado? Eu diria que não, são muito versáteis. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.